sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance e nós estamos falando de muitas coisas boas nesta temporada. Na verdade, quando eu penso sobre essa temporada, eu acho que nós estamos aprendendo a viver com qualidade de vida, a viver dentro de uma realidade não distorcida. Quando a gente fala do que o Espírito Santo pode produzir em nós e através de nós e por nós, isso é real. Se há alguma influência que nós queremos de verdade, essa influência é a do Espírito Santo, que pode fazer em nós e através de nós algo que nós, de verdade, acho que pensamos que não merecemos. Mas nós merecemos, porque é promessa. E tudo aquilo que Deus promete, Ele dá. Hoje nós vamos falar sobre algo que também tem sido cada vez mais escasso. E este algo é a paz. Vamos voltar lá em Gálatas, no versinho que nós escolhemos. Deixa eu achar aqui para vocês, que é Gálatas 5, verso 22, e diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto, qual é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pois bem, se você ainda não entendeu ou é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast e este áudio dentro desta temporada, inicia a temporada, vai lá dar uma maratonada, porque nós falamos sobre o fruto, nós falamos qual é o primeiro fruto, depois nós falamos sobre o amor, como ser um ser humano amoroso, nós falamos sobre alegria e hoje nós estamos falando de paz. Eu já disse para vocês algumas vezes que a paz, para mim, a paz é algo que eu preciso para sobreviver aqui neste mundo. E é algo que lá no Salmo 34, Deus diz um verso que sempre está na minha mente. E o verso diz o seguinte: abandone o mal, faça o bem e corra ou se esforce para ter paz e alcançá-la. Se o próprio Deus nos aconselha a lutarmos pela paz, é porque ter paz neste mundo que nós estamos é uma das coisas mais difíceis. Aliás, eu costumo pensar o seguinte, que para não ter paz, nem precisa de motivo. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, muitas coisas acontecem para tirar a sua e a minha paz. Lá em Filipenses 4, do verso 6 e 7, diz o seguinte, esse verso é bem conhecido, mas eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, e ele diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Primeiro conselho de Deus: não viva preocupado. Segundo conselho de Deus: ore a Deus pedindo aquilo que você precisa. Terceiro conselho de Deus: já agradeça a Deus por tudo que Ele já fez e fará por você. São 3 conselhos que Deus dá para que você tenha paz. Porque Ele diz em seguida: então, vocês experimentarão a paz de Deus. Que paz é essa? A paz que só Deus, na nossa relação vertical, pode produzir em nós. O que não vem de Deus é produção artificial, porque Deus ele cria as coisas do nada dentro da gente. Então, se alguém disser que tem paz, mas não tem Deus, desconfie,
tem alguma coisa errada. Não tem como você produzir paz em meio a tantos desafios, a tantas tormentas, uma paz que não seja real. Eu conheço pessoas que são extremamente ricas, bilionárias, milionárias, que elas dizem que se elas tivessem que fosse 1 minuto de paz, elas se sentiriam melhores. Uma das coisas que o inimigo de Deus tenta arrancar de nós da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é a paz. Porque uma pessoa conturbada, uma pessoa aflita, uma pessoa descontente, uma pessoa murmuradora, uma pessoa que está ali agitada, ela não consegue ter discernimento para as decisões da vida. E é isso que o inimigo de Deus quer. Ele quer que você se sinta tão perturbado, tão desconectado de Deus, tão fora de si, que se você ficar desta forma, ele consegue conduzir as suas vontades, as suas escolhas, as suas decisões livremente, porque você fica sem raciocínio, você fica sem discernimento. E é isso que Deus está te prometendo através do Espírito Santo, te trazer paz. Quanto de paz você tem hoje? Você pode estar aí pensando, ela não sabe nada da minha vida. Ela nem imagina quão agitado está meu coração. Eu posso não saber nada sobre você, mas eu sei sobre mim. E não pense você que porque eu estou aqui falando sobre este assunto com você, que por vezes não vem ao meu coração a perda da paz. Sim, vem. Só que, como eu disse no episódio passado, Deus nos dá um tempo, porque somos mimados, Deus nos dá um tempo da gente ter ali o nosso chilique. Mas Ele quer que a gente respire e a gente se centre em lembrar que Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, e que Ele precisa tomar conta do nosso coração e nos encher de paz. Porque somente com paz nós teremos discernimento e entendimento para tomar as melhores decisões. Tem gente que diz o seguinte: não tome uma decisão de cabeça quente. Não é verdade? Ou tem gente que diz assim: não tome uma decisão agora que você está com raiva. E é verdade. A gente não pode tomar decisões em momentos como esse, porque normalmente elas vêm cheias de péssimas ideias. Porque a gente não está com a nossa mente no eixo para raciocinar e pensar logicamente sobre as coisas que precisamos decidir. Deus procura levar o nosso coração entristecido, muito consolo. Deus fez isso com os discípulos, por exemplo. E aí, Deus escolheu o tema do Espírito Santo para inspirar aqueles homens, os discípulos, mostrando para eles que o Espírito Santo podia confortar cada um deles e inspirar cada um deles. E embora Jesus tenha falado tanto sobre isso, dado tanta importância a esse assunto sobre o Espírito Santo, como foi difícil para os discípulos entenderem isso, como é difícil para nós hoje entendermos isso. A importância do Espírito Santo na nossa vida. Ei, escuta, lá em João, Jesus disse o seguinte: eis que eu estou mandando para vocês um consolador, alguém como eu para cuidar de vocês, é o Espírito Santo. E aí a gente começa a pensar aqui, por que a gente tem tanta dificuldade de depender do Espírito Santo e de pedir ajuda a Ele? Ele é uma pessoa. E aí eu quero que você guarde no seu coração o nome e a presença do Espírito Santo. Apesar de serem quase desconhecidos, Deus está tentando aqui hoje te mostrar que você consegue obter a paz através deste Deus. A influência de Deus, a influência divina, ela é essencial
para aperfeiçoar o nosso caráter. Você precisa administrar isso aí na sua mente. Precisa assimilar isso como uma necessidade. Algumas pessoas, elas não sentem paz, elas não se sentem tranquilas, elas se sentem em um estado constante de impaciência. Elas permitem que o impulso, a paixão governe o coração delas. Essas pessoas, elas não sabem o significado de experimentar a paz e o descanso em Jesus, mas você está aprendendo isso. Essas pessoas, elas vão se assemelhando cada vez mais a um navio sem âncora, sempre impelido e agitado pelo vento. É assim. Estar sem paz é isso. Quando o nosso espírito, gente aqui, a gente, ser humano, quando a gente é controlado pelo Espírito Santo, a gente anda em mansidão, em humildade, porque a gente vai agir de acordo com os métodos do Espírito Santo. Ele vai encher o nosso coração de sabedoria, ele vai encher o nosso coração de discernimento, ele vai encher a nossa alma de paz, para que a gente possa respirar e voltar ao nosso eixo. A gente vai ser mantido em paz. E quando as pessoas não são controladas pelo Espírito, elas ficam semelhantes àquele mar agitado. Sabe o mar agitado que dá náuseas na gente, dá enjoo na gente? Aliás, você já sentiu náuseas e enjoo quando você está agitado? Já se sentiu tão mal que a tua cabeça dói e você se sente mal? É disso que Deus está falando, Ele quer tirar a gente desse estado. Uma vez eu estava lendo uma matéria, um estudo que tinha sido feito, e eu gravei isso no meu coração. Eu não sei te dar os dados corretos, porque eu tenho um péssimo hábito de ler muita coisa, e eu até preciso por causa da minha profissão, mas eu esqueço. Mas eu me recordo bem que a pessoa dizia o seguinte, que a gente, quando sente o nosso coração muito agitado, por muitas vezes, o tempo todo, nosso corpo não tem resistência para isso. Porque nós somos feitos à semelhança de Deus. E quem escreveu isso foi um médico, não foi nenhum religioso. Eu me lembro disso muito bem porque a matéria era sobre uma doença específica. E ele dizia que a nossa formação, nosso corpo, nosso DNA, né, nosso organismo, ele foi feito para viver em paz, para viver feliz, para viver alegre. Deus foi tão perfeito que quando nos criou, todos os nossos hormônios, nossas células, tudo que nós temos dentro de nós, foi feito para viver bem. Mas tem pessoas que se expõem constantemente a dores e sofrimentos e isso vai alterando a gente por dentro. Pensa nisso. Isso foi uma coisa que eu trabalhei bastante no meu coração e na minha vida. Então, pessoas que estão assim o tempo todo, elas se sentem como um mar agitado. E é horrível você ficar nesse estado, é horrível. E a gente tem como conhecer essa vontade de Deus. A gente pode buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, você tem aprendido sobre isso em cada temporada. Simplesmente fala, Espírito Santo, eu quero sentir paz. Eu não aguento mais esse coração apertado, doendo. Eu não aguento mais essa dor de cabeça, esse peso nas costas, esse mal-estar por essa situação que eu estou passando. Isso está acabando comigo. Eu preciso sentir paz, traz paz, por favor, em nome de Jesus. Eu já ensinei para vocês que orar, quando a gente ora pedindo todas as coisas em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele que traz à existência tudo para nós. Peça paz, Deus vai te dar. As pessoas que são egocêntricas, autossuficientes, elas não sentem necessidade nenhuma de mudança.
elas ficam perturbadas, especialmente se outras pessoas não têm as mesmas ideias defeituosas delas e elas não veem as coisas do mesmo modo distorcido que as pessoas que estão tentando dizer para elas que não deve ser assim. Elas não veem que aquilo que elas estão pensando está distorcido, está fora da realidade. É engraçado isso, né? Porque se você não tiver Deus, amor, né? Eu não ensinei isso? Deus é amor. Vê lá no episódio desta temporada, o amor. Se você não estiver conectado à fonte, que é o amor, esse fruto da paz vai ser difícil entrar na sua vida. E pessoas que têm sentimentos egocêntricos e autossuficientes, dificilmente elas conseguem enxergar as coisas pelo mesmo ângulo que você, que está aprendendo a lidar com coisas que você simplesmente não precisa lidar sozinho. A paz você não consegue trazer ela sozinha do nada para sua vida. Você precisa de ajuda externa, e ajuda divina, é ajuda de Deus. Dinheiro não traz paz. Não traz paz. Dinheiro não traz felicidade, as pessoas dizem, né? Mas manda comprar, não é isso que as pessoas falam? Mas dinheiro não traz paz. Pessoas ao nosso redor não traz paz. Joias, carro, viagens, nada disso traz paz. Às vezes o que você está sentindo aqui, se você pegar um avião, viajar 20 horas e for para outro lugar, vai ser ainda pior, se você estiver sem paz. Essa é uma verdade. E Deus está te oferecendo isso agora. Então, eu queria deixar para vocês que toda vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente lança a nossa âncora nele, já que estamos usando aqui a metáfora do mar agitado. E a gente permite que Jesus acalme o nosso coração. Desculpe, eu queria dizer para você, tá tudo agitado aí dentro? Tá sendo difícil? Pessoas ao seu redor estão tirando a sua paz? Situações que você precisa de urgência em solução estão tirando a sua paz? Decisões que você precisa tomar estão tirando a sua paz, teu sono, tua vontade de viver? Pois bem, hoje o Espírito Santo está aí do teu lado, olhando para você e dizendo para você, tá aí, exatamente aí, dizendo para você, eu tô aqui para te dar paz. Vamos conversar? É isso que ele está te oferecendo. Qual é a sua resposta? Simples. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu preciso sentir paz. Essa paz que o Senhor promete que só Deus pode dar. Eu te peço que isso venha para mim, inunde meu ser, minha casa, minhas coisas, meu trabalho e a minha família, meus filhos, do jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu te peço, eu te suplico. Peça. Ele está aí para te ouvir. Que Deus te abençoe.